Romanos 3 e 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Quero que você note estas palavras, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No capítulo 6 deste livro, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aqui Paulo está falando a respeito de uma pessoa salva. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Note agora, lá debaixo do pecado, aqui não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo da graça. E por último, Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Mais uma vez a palavra debaixo. Debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, a promessa do Espírito Santo. É isto que vamos ler com a bênção de Deus. Esta palavra que nós lemos repetidamente nos versículos, debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo da graça, debaixo da maldição, quer dizer simplesmente, se nós fôssemos usar uma figura, estar sobre as garras de alguma coisa. Primeiramente, nós lemos que o ser humano está nas garras do pecado. O pecado governa ele. O pecado manda nele. Como as garras de algo ou alguém mais forte do que este pecador, do que esse ser humano. Alguém que está dominado. No campo, na selva, existem muitos animais frágeis, mas existem animais mais poderosos do que eles, do qual se alimentam desses animais frágeis. Um dia, esses animais podem estar soltos por aí, caminhando. Eles são donos de si. Mas no momento em que um leão, por exemplo,
avança sobre um cordeiro, ele já não é mais livre. Ele está nas garras de alguém mais forte do que ele. Ele pode se debater, ele pode sonhar e pensar nos dias que ele foi livre, pode ter almejar, mas ele não consegue. Ele está nas garras do pecado. Assim é todo o pecador, é todo ser humano que nasce neste mundo. Paulo está dizendo que não há diferença. Tanto judeu como gentil, ou seja, toda a raça humana está debaixo do pecado, está nas garras do pecado. Talvez você não vai concordar com isto. Talvez a humanidade não vai concordar com isto. O apóstolo Paulo, então, guiado pelo Espírito Santo, ele diz: olha para a sua vida. O que tem na sua vida? Ele mostra aqui, nesses poucos versículos que lembro, ele diz: olha, o seu corpo, os seus membros, mostram que você é escravo do pecado. Você está nas garras, você está sob o poder do pecado. Olha para a sua boca, olha para os seus pés, olha para os seus olhos, olha para as suas mãos, ou seja, o seu corpo, os membros do seu corpo é instrumento do pecado. Você serve a ele. E você serve com prazer, não com remorso, não com medo. Você pratica liberalmente. Ele diz, os pés são ligeiros para fazer aquilo. Os olhos também são ligeiros para colocar em ação aquela natureza que está lá exigindo que se faça aquilo. Você, prezado ouvinte aqui, nós lemos daqueles que estão nas garras da graça de Deus, ou seja, aqueles que foram salvos, que estão agora numa outra esfera, salvos pela graça de Deus, abrigados. Você que ainda não foi salvo, você só tem esta condição. Você está nas garras do pecado e serve ao pecado. Tem mais. O Espírito Santo não mostra somente os atos físicos das pessoas, a sua mente, a sua língua, os seus pés, mas ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus, ele faz o pecador olhar para o seu corpo e ver, o seu corpo até hoje serviu ao pecado. Gosta de fazer isto. Você é escravo do pecado. Mas ele diz mais, Deus olha para dentro de você e diz, dentro de você, você ama fazer isto. Você não tem nenhum temor de mim. Você não tem respeito para comigo. Você é servo do pecado exteriormente e interiormente. Ou seja, não existe amor no pecador para com Deus. É assim que o Senhor Jesus expressa em João capítulo 3. Não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Pode praticar os seus pecados. Mesmo Deus avisando destas verdades, ele perde o medo, o temor. Deus, ele separou uma nação para mostrar isto bem claramente para a humanidade, a nação de Israel. E para fazer isto, Deus levou eles, entre aspas, para um laboratório e deu a lei. É o que nós acabamos de ler. Aqueles que estão debaixo da lei. Agora, Deus pega este mesmo pecador aqui e coloca ele debaixo da lei. O que é a lei de Deus? Deus mostrou um pequeno padrão do que ele é, para
destacar no ser humano a sua ruína, a lei não foi dada para salvar o pecador, mas a lei foi dada para a nação de Israel para provar, separando uma nação das demais nações, para mostrar o que havia dentro do coração do ser humano, o que há no seu coração, o que existe no coração de todos nós. Qual foi o teste? Todos pecaram. Todos. Então agora, o ser humano não precisa tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, ou ele pensar que ele vai superar, ou ele vai alcançar um dia uma condição que ele vai vencer as garras do pecado, o pecado que governa ele. Ele mesmo, ele vai procurar guardar o santo mandamento de Deus, ele vai procurar obedecer a Deus. Através da nação de Israel, Deus já provou, não tem condições de você ou eu fazer isto. Olhe para a nação de Israel e todos os privilégios que Deus deu para eles, e a lei que Deus deu, eles quebraram. Eles provaram que o pecador não tem condições de guardar a santa lei de Deus. Nós lemos que todos aqueles e todo aquele que está debaixo da lei está sobre a maldição da lei, porque maldito todo aquele que não guardar. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Deus. Além do pecador estar sobre as garras do pecado, Deus deu a lei para a nação de Israel para mostrar a gravidade dos seus pecados. Não só os seus pecados em relação às outras pessoas, porque as pessoas se comparam umas às outras, e normalmente sempre o outro tem mais defeito, mais pecado, e os pecados deles são mais feios. Mas Deus, ele, através da lei, ele pega os olhos das pessoas e o coração e leva para o alto e diz: olha, o problema é que vocês têm pecado contra mim. Vocês desobedecem os meus mandamentos. Vocês transgridem os meus mandamentos. Tudo por causa. Porque vocês estão nas garras do pecado. Você se preocupa com isto? Você que não é salvo aqui? Você se vê dominado por uma força dentro de você que você sabe: eu desagrado a Deus, a minha vida é reprovada por Deus, e eu não tenho força para sair daí. E não tem mesmo. Você não tem, nem eu, ninguém neste mundo tem. Por isso que nós lemos esta noite da graça de Deus. É a mesma palavra que é usado para as garras do pecado, agora fala nas garras da graça. O poder da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus mostra que alguém fora de nós, mais forte do que nós, assumiu para tratar da nossa salvação. Assumiu para resolver o problema dos nossos pecados, o problema do nosso pecado e também a nossa comunhão com Deus. Para transformar as nossas vidas. Para mudar daquele pecador, escravo do pecado, para ser agora um servo de Deus. Um filho de Deus, ser uma nova criatura, e tudo isto é feito pela graça de Deus. Ou seja, Deus, ele dá uma salvação para mudar toda esta situação e de uma forma gratuita. Não é que não tem um preço, não. O preço foi alto.
Nós lemos lá em Gálatas que maldito todo homem que não permanecer debaixo de guardar toda a lei, ou seja, todos nós somos malditos, amaldiçoados, porque nós não conseguimos guardar a lei de Deus. Estamos longe disto. Mas nós lemos de alguém que se fez maldição por nós. Aquilo que estava sobre nós foi transferido para outra pessoa. Lá é dito Cristo. Cristo se fez maldição por nós. E aonde aconteceu isto? Lá na cruz do Calvário. Você, todos nós aqui, na obra da cruz de Cristo, onde Ele decidiu voluntariamente morrer no seu lugar, no meu lugar. Deus, Ele tomou a maldição que devia e deve cair sobre você e sobre mim e transferiu para o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, Ele foi ferido. Sim, Ele foi ferido por minhas transgressões. E Ele foi moído por minhas iniquidades. É por isso que você pode ser liberto do poder do pecado. Não estar mais debaixo das garras do pecado. Porque você sabe, acredito que sabe, este pecado tem um salário. Se você continuar até o fim da sua vida nas garras do pecado, servindo a Ele, um dia você vai receber o salário deste pecado, que é a sua morte eterna no lago de fogo. Não precisa ser assim. Deus, Ele não quer que você termine a sua vida assim. Ele não quer que suas criaturas vivam neste mundo onde o seu filho morreu, veio com todo esse propósito da nossa salvação, e Ele vê você pecador, terminar a sua vida no inferno. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E nós podemos acreditar nisto. Se o crente sente quando o ímpio parte para a eternidade sem a salvação, que dirá Deus? Que Deus o criou. Deus fez ele para a sua glória. Mas, infelizmente, aquele pecador nunca glorificou a Deus. Deus deu todos os recursos e os meios para transformar a vida dele, mas ele nunca quis fazer isto. Você, esta noite, que é um pecador ainda nas garras do pecado, você está sendo chamado por Deus para crer no seu Filho. Nós lemos lá em Gálatas, aqueles que têm fé, o justo, aquele que Deus justifica, ele começa a viver pela fé no momento da sua salvação. O justo viverá pela fé. E lá diz, a fé em Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar. A gente confia numa pessoa que ocupou o nosso lugar para nos salvar, numa cruz de sofrimento. Será que você está tão escravo do pecado que não tem uma brecha para a voz de Deus entrar, a graça de Deus lançar luz, estender as suas mãos e encontrar alguém? Eu preciso de Deus. Eu preciso. Eu estou cansado do pecado. Não tem esse lugar na sua alma? Você já está decidido a se entregar ao pecado, a ele dominar a sua vida? Você tem planos maior ainda? Será que é isto? Você quer realmente um dia se livrar totalmente, até mesmo do abrigo dos pais, daquela proteção que Deus tem dado para você, o lar cristão, as reuniões? Você pensa um dia se livrar de tudo isto e, enfim, se entregar às garras do pecado? Oh, meu amigo, não faça isso. É como um cordeiro, como um coelho, um simples coelho na boca de um leão. O que você acha que vai sobrar dali? Nada. É o que vai sobrar da sua vida. Pode ascender muito nesta vida. Você pode crescer. Você pode olhar talvez para os seus pais, como eu já ouvi.
filho de um crente, coitado do meu pai ignorante, acreditava nessas coisas de salvação, é bom para ele. Mas esse filho, ele tem uma posição social no mundo. Ele tem status que vai servir disto na hora da morte. O pai dele, a mãe, estão no céu. Se ele morrer e continuar na sua ignorância, ele vai ser sepultado. Pode ser colocado do lado dos pais, na sepultura. Mas na eternidade ele vai estar separado para sempre. Para sempre. Meu ouvinte, e nossos filhos aqui, eu espero que vocês aproveitem. Não esperem que o pecado tenha mais domínio sobre vós, porque ele não vai diminuir. Ele vai aumentar. Primeiro, o leão, ele vai atrás da sua vítima. Então ele dá uma patada nele e segura com as suas unhas. As unhas do leão já segura a vítima. Mas ele traz mais para perto. E ele abraça. Assim é o pecado. Pode ter certeza. Todos não salvos aqui. Você já está, alguma medida, nas garras do pecado. Quer fazer um teste? Tenta se libertar disto que você tem. Tenta. Só Deus. Só a graça de Deus. Deus tira aquele pecador das garras do pecado e coloca nas garras da sua graça. Não é que o crente não tem mais a natureza pecaminosa, não é que o crente não vai errar mais, mas agora ele está salvo por Cristo. Ele foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Aqui ele está protegido, ele está salvo. Como é que você vai voltar para a sua casa? Nas garras do pecado. Escravo. Ou você vai decidir esta noite, chega. Eu quero fazer parte daqueles que estão com Cristo. E Deus apresenta isto de uma maneira muito, muito acessível a todos, que é pela fé. Pela fé. A pessoa pode estar sentada, deitada, menos dormindo. Lá na praia, na fazenda, na serra, em casa, qualquer lugar. No campo, a pessoa confia em Cristo. Descansa nele. Ele é a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Espero que você aproveite. Fuja para Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.